Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como disseram, eu me chamo Francisco. Estou com a minha esposa, a Vitória, que está aqui, sentando agora aqui na frente. Nós somos missionários de missões nacionais desde 2017. Eu estive aqui ano passado, se eu não me engano, no primeiro semestre do ano passado. Então é um privilégio poder estar de volta com os irmãos. E já estive presente outras vezes nos PGMs, em alguns PGMs online, quando a gente fazia os PGMs online, na época da pandemia ainda. Então é muito bom poder estar aqui com os irmãos novamente. E eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Filipenses, no capítulo 3. E enquanto vocês abrem, queria que a gente pudesse pensar sobre o que aconteceu aqui essa manhã mesmo, o movimento que a gente viu, a música que foi cantada pela irmã e que traduz bem aquilo que a gente quer pensar a respeito de culto, de adoração e da razão de nós existirmos, que é inteiramente voltar a Cristo, olhar para Cristo. A canção que a irmã cantou é uma canção que dizia exatamente isso, né? De tudo que há na vida, de tudo que a gente viveu e acolheu, acumulou, o que realmente importa mesmo é Cristo. E é incrível saber, irmãos, que nós temos o privilégio de ter sido encontrados por Jesus. E por essa causa nós temos uma esperança que é para além das coisas desse mundo. Mas é ao mesmo tempo fantástico se admirar, porque nós temos esse privilégio, e ao mesmo tempo assustador saber que existem milhares, milhões de pessoas que nesse momento não têm essa esperança, não têm em que se apegar, não têm nada a não ser as coisas que pode construir com as próprias mãos, e a gente sabe quanto que isso é passageiro. O que a gente fala a respeito, por exemplo, de missões, sendo missionário de missões nacionais, missionário dos irmãos, desde 2017, eu, Vitória e tantos outros missionários que estão aí pelo Brasil afora, são pessoas que, em sua maioria, têm uma história muito semelhante de ter os seus compromissos, as suas atividades, os seus sonhos, os seus propósitos, e em algum momento perceber a vocação, o chamado de Deus para viver ministerialmente, integralmente dedicado ao ministério, e há esse abandonar, esse largar seus sonhos, seus planos, e então viver ministerialmente, viver integralmente no ministério. No entanto, não precisa necessariamente ser um missionário ou um pastor para saber que se vive ou se deve viver integralmente diante do Senhor. O chamado que Deus nos deu, quando nos criou lá em Adão, foi um chamado para que a gente viva integralmente diante dEle. E integralmente diante dEle significava desde o nosso trabalho, a nossa família, as nossas relações pessoais uns com os outros, conosco mesmo, a nossa relação com a natureza, tudo aquilo sendo feito diante do Senhor e para o Senhor. Isso feito há muito tempo, no entanto, foi desvirtuado de alguma maneira por causa do pecado. E quando a gente para um pouquinho para pensar sobre o que consideramos, seja dentro da igreja às vezes, ou fora da igreja especialmente, mas o que consideramos como critério de sucesso, como ser alguém bem-sucedido, como ser alguém em quem se espelhar, alguém para a gente olhar assim e falar, poxa, eu quero chegar naquele lugar. São pouquíssimas vezes que estar diante do Senhor, ou fazer tudo diante do Senhor, com a motivação certa para a glória de Deus, vem de fato à nossa mente, na prática, de forma prática. O que vem à mente muitas vezes é sobre um curso muito, muito relevante para passar no vestibular, ou uma empresa muito incrível para trabalhar, um cargo muito alto, executivo, ou uma casa própria, ou um carro do ano, ou acumular riquezas, enfim, não precisar mais trabalhar, porque tem ali dinheiro para se sustentar por toda a vida e sustentar a família, enfim. Os critérios de ser bem-sucedido são diversos em todo lugar, e muito mais, a cada vez mais que o tempo passa, parece que existe menos aquele resquício que havia no Éden, de viver integralmente diante do Senhor e para o Senhor. E dizer isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre culto, por exemplo, quando a gente fala sobre adoração, é muito comum que a gente lembre imediatamente do domingo, da nossa reunião, do nosso encontro semanal, do nosso encontro aí a cada 3 dias, a cada 4 dias na semana, em que a gente se reúne aqui enquanto assembleia, e canta, e ora como a gente fez, e de fato isso é muito bonito, e de fato isso é culto. No entanto, como eu havia dito lá de Adão, cada pequeno detalhe de nossa vida deve ser entendido como um culto ao Senhor. E à medida que a gente percebe, nesse momento eu convido a você a fazer uma reflexão, à medida que a gente olha-se no espelho
e a gente percebe como nós estamos, e olha para a sociedade, como que a sociedade tem enxergado os padrões realmente dignos a gente correr atrás, os critérios de sucesso, de ser bem-sucedido, de ser aplaudido, aquilo que a gente mesmo valoriza nos outros, a gente começa a perceber que nem sempre esses parâmetros estão todos alinhados àquilo que a gente já entende, como sendo um culto que glorifica ao Senhor, sendo a nossa vida inteira dedicada ao Senhor, e não somente a nossa reunião aqui, uma vez na semana, 2 horas por semana que seja. O grande desafio que a gente tem diante de nós, é perceber que, com o tempo, o ser humano tem ficado tão mais orgulhoso e arrogante, e tentado controlar tudo, e estar no controle de tudo, estar sobre tudo, que o avanço científico, o avanço industrial e tecnológico, cada vez mais tem colocado a gente com a sensação de que estamos no controle de tudo, desde o momento em que a gente se denominou como, enquanto teoria evolucionista lá, como a espécie mais evoluída, e a partir daí todos os outros planetas, as outras espécies, a natureza como um todo, os padrões de construção social como todos sendo menores do que o que a gente está agora, porque nós somos os maiores do que os que vieram antes de nós somos muito melhores, nós somos muito mais inteligentes. E como que a gente pode ser mais inteligente? Como que a gente pode estar mais no controle? À medida que isso toma conta do pensamento geral, menos Deus tem espaço nesse pensamento. É como se o pensamento fosse realmente ateísta, porque existe negação de Deus dentro daquilo que é bem-sucedido, dentro daquilo que é ser sucesso, dentro daquilo que é ter status, dentro daquilo que é considerado valorizável. Menos existe espaço para Deus. E é curioso e triste pensar que dentro da igreja isso também tem sido cultivado. É comum pensar, por exemplo, essas mesmas questões que eu falei sobre critério de sucesso, de ser bem-sucedido, como sendo parâmetros que nos guiam, que nos norteiam. E aí a gente vive meio que uma espécie de esquizofrenia espiritual, como um outro pensador já falou, que eu tenho aí uma dupla personalidade, né? Enquanto eu estou no domingo, eu estou na igreja, eu tenho ali uma vivência espiritual, mas fora daqui, acabou o culto, deu o horário de ir embora, as minhas prioridades já deixam de ser as prioridades espirituais, por assim dizer, e aquilo que pertence ao Senhor. E o curioso, irmãos, e é isso que eu quero refletir com os irmãos, é pensar como que é possível, então, prestar um culto ao Senhor nesse momento, na nossa assembleia aqui solene, se durante todos os outros minutos da nossa semana inteira, o Senhor não teve espaço para que Ele pudesse também ser cultuado, para que Ele pudesse também ser adorado. É como se de alguma forma estar na igreja se tornasse um meio de bater o ponto e acalmar a ansiedade por entender que pronto, cumpri minha parte, fiz o meu culto, não devo mais nada a Deus, né? Não tenho mais nada com Ele, eu posso viver agora a minha vida, posso voltar às minhas prioridades. Há um tempo, Jesus encontrou uma moça lá, que estava perguntando a Ele sobre qual é o lugar certo de adorar. Vocês lembram dessa história? E essa moça samaritana vai falar com Jesus, porque os judeus diziam que o lugar certo de adoração era no templo, enquanto o outro povo dizia que o lugar certo de adoração era o monte. Senhor, onde é o lugar certo de adoração? E Jesus fala que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não diz que é no monte, nem diz que é no templo, porque na verdade não importava tanto assim o lugar, mas o que importava era a adoração a ver, a existir. E muitas vezes, olhando de grosso modo, nem as pessoas que estavam no templo adoravam de verdade, nem as pessoas que estavam no monte adoravam de verdade, porque não havia o coração de fato aberto em direção à adoração ao Senhor. Porque enquanto uns estavam focados na estrutura da religião, né, estamos no templo, estamos adorando, aqui é o certo, lá está errado. Os outros nem conheciam de fato quem Deus era para então prestar uma adoração real. Ele nem sabia aquilo que estava escrito, propriamente dito, para prestar uma adoração real ao Senhor. Como haveria adoração então, se nem saber que Deus é esse, quem Deus é? E quando Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, que é isso que eu pedi para vocês abrirem, no capítulo 3, ele vai tentar trazer uma perspectiva que eu acho muito interessante a respeito do equilíbrio da vida cristã. Em toda a carta ele está falando de várias maneiras sobre como que é importante estar alegre e estar feliz diante do Senhor. É a carta da alegria também chamada, né? Apesar de ele ter escrito isso preso, depois de ter passado por muitas torturas e aflições, ele escreve a carta incentivando a igreja a ficar feliz. E é interessante ver que como que Paulo tinha
uma aproximação real com aquela igreja. Ele escreve várias vezes aqui, fazendo um apelo muito profundo. Ele fala assim: irmãos, olha, se existe algum amor real, façam isso. Se vocês de fato entendem o que eu estou falando, se vocês me consideram como irmão de verdade, preste atenção nesse detalhe. Ele queria mesmo que os filipenses acreditassem naquilo que ele estava dizendo. Ele queria mesmo que os filipenses vivessem aquilo que ele estava ensinando, porque era muito importante que eles tomassem cuidado com os excessos que havia naquela igreja. Excessos que estavam ameaçando muitas igrejas, muitas outras comunidades naquele tempo, e que nos ameaçam hoje também. Haviam, por exemplo, naquele lugar, pessoas que estavam ameaçando a adoração real por apegar-se demais à religiosidade. Sabe, acreditar que, por exemplo, Deus só aceita a adoração de quem foi circuncidado. Então, se você não foi circuncidado, Ele pode até ser que te aceite, mas não aceita tanto quanto eu, que fui circuncidado, que sou incrível, que jejuo não sei quantos dias na semana, que conheço todas as músicas do cantor cristão, que estou na igreja há 30 anos, e por aí vai. Paulo vai dizer para essas pessoas, no início do capítulo 3, lá em Filipenses, que não é bem assim que funciona. Ele mesmo tinha muito mais do que se gabar, ele vai dizer, mas tudo isso ele considerou como nada, como esterco, como perda, diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. Nada daquilo ali importava. Toda a religiosidade que as pessoas se apegavam não era tão relevante assim, porque o coração deles não estava voltado para Jesus. Não havia tido ainda o encontro, a visão de que era sublime, era majestoso encontrar a Cristo, ou ser encontrado por Ele, e ser conhecido por Ele, conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. Isso de fato era maravilhoso, isso importava mais do que como que ia se transformar, como que ia ser feita a organização do processo, se quem ia entrar ia sentar do lado esquerdo, do lado direito. Isso não era tão relevante comparado com a maravilhosidade que era conhecer a Cristo e fazer então, e portanto só, a sua vontade. Do outro lado, havia um outro tipo de ameaça, que é a ameaça que a gente vai ler mais propriamente dita, que eram pessoas que acreditavam que não tinha necessidade de religiosidade nenhuma, também não tem que ter compromisso nenhum com nada, Deus nos salvou e está tudo bem, é isso que importa. Para que eu vou ficar me apegando com lei? Também não precisa me apegar com mais nada, né? Deus me salvou, Deus me ama, e é isso aí, a gente faz o que a gente quiser, e vive do jeito que a gente quiser, porque Deus é ótimo, e Deus ama todo mundo, e está ótimo. E é interessante como Paulo vai tentar falar assim: olha, cuidado com esses, e cuidado com esses. De um lado ou de outro, o que existe são pessoas tentando perverter o sentido de adoração e sentido de culto que foi criado por Deus lá no Éden. O que existe são pessoas que estão tentando desvirtuar o sentido da nossa existência, a razão de nós existirmos, de glorificar a Deus integralmente e por completo, em todas as áreas de nossa vida, não apenas no nosso ambiente de culto, no ambiente de culto também, mas em todos os outros ambientes, porque a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Vamos ler o texto em Filipenses no capítulo 3, a gente vai ler a partir do verso 17, até o versículo 1 do capítulo 4, o texto diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e os nossos corações estão diante de ti, implorando que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor tem falado em toda essa programação, Pai. Nos edifique, mas também nos confronte, Senhor, nos encoraje, mas também nos mostre aquilo que nós precisamos mudar, que a tua palavra fira o nosso coração. Amém. Como a gente está lendo aqui, a primeira coisa que Paulo vai falar no versículo 18, 17, é para que as pessoas daquela igreja tivessem um cuidado especial em olhar para ele. E Paulo faz isso algumas vezes. Aos Coríntios ele vai falar isso pelo menos 2 vezes, ele vai falar: olha, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso é muito difícil de dizer.
Eu já queria começar pensando isso com os irmãos. Você consegue dizer isso tranquilamente para qualquer irmão que chega diante de você e pede ajuda, para falar assim: meu irmão, me ensine como ser um discípulo de Jesus. E você consegue dizer assim: é muito simples, faça como eu faço, me imite porque eu imito a Cristo. Para Paulo, ele não estava aqui tentando professar uma ideia de que ele era incrível, santo, perfeito e impecável. Alguns versículos antes ele vai dizer: não alcancei a perfeição ainda. Então a ideia dele não era falar quanto que ele era perfeito e ele era o ideal do mundo inteiro, não. Mas a ideia que ele está falando aqui é sobre a importância de manter os olhos, manter o foco no lugar certo, e especialmente de ter uma responsabilidade diante de si, como sendo um discípulo de Jesus. Nesse trecho que a gente está lendo, como eu falei, Paulo está tentando alertar a igreja sobre o perigo daqueles irmãos, que se diziam irmãos, e que diziam acreditar em Deus e ter Cristo como seu Salvador, mas viviam do jeito que quisessem, faziam o que queriam, viviam da forma como achavam melhor, e achavam que estava tudo bem porque Deus era amor, e sendo amor, Deus não se importa com nada. Não era bem por aí. Para tentar mostrar que isso estava errado, Paulo vai fazer essa comparação da igreja, do povo de Deus, daquilo que realmente glorifica o nome do Senhor, com relação a essas pessoas. Ele vai fazer um comparativo, e no comparativo a gente vai perceber que o centro, o cerne, o principal disso, da diferença, é que o olho dessas pessoas estava apontado para lugares diferentes. Havia um foco apontado claramente naqueles que são discípulos de Jesus, e um foco que não era tão focado assim, era bem desfocado, daqueles que diziam ser cristãos, diziam ser discípulos de Jesus, mas no seu coração estavam distantes de Deus. Como prestar uma adoração real ao Senhor, se nós não conhecemos de fato quem o Senhor é? Como prestar de fato um culto ao Senhor, se o nosso interesse está mais em sermos satisfeitos e ter os nossos desejos próprios satisfeitos, ao invés de tentar entender o que é a vontade do Senhor para a minha vida? Pensar, por exemplo, que existem pessoas que são escolhidas de maneira especial, porque são mais santos, porque são mais especiais e receberam a voz do além, falando para eles irem e virarem pastores, virarem missionários. Aqueles ali é que têm de fato uma preocupação, tem que ter essa preocupação real. É esses que de fato têm que gastar horas lendo a Bíblia, é esses que de fato têm que gastar horas orando e procurando saber a vontade de Deus. São esses aí. Que engano terrível, irmãos, está diante de nós, quando a gente percebe que todos nós somos pecadores, e como pecadores, nós somos separados da glória de Deus. Quando Paulo fala isso aos romanos, ele vai se reconhecer como miserável e pecador, e ele vai dizer: quem é que pode me salvar do corpo dessa morte? Miserável que sou eu, quem é que pode me livrar disso? Graças a Deus, por Cristo Jesus, é o que ele fala no versículo seguinte. Não fosse Cristo, Paulo estaria perdido. Não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. Não fosse Cristo, irmãos, o que sobraria em nós? Foi o que a gente cantou, e eu vou repetir isso. Não fosse Cristo, nada mais sobraria de bom. Nada mais teríamos para nos orgulhar ou para afirmar-nos em cima, porque afinal de contas, quando o Senhor nos deixa tomar uma decisão sozinho, por conta própria, geralmente isso não dá muito certo. O que Paulo fala aos Romanos no capítulo 7 é isso: olha, eu tento fazer o bem, mas não consigo, e o mal que eu não quero, é isso que eu vivo fazendo. E aí ele fala: quem me livrará então? Reconhecer a grandeza e a sublimidade de Jesus, irmãos, é o cerne daquilo que eu quero falar com vocês. É o centro, é o resumo de tudo. O que realmente importa é olhar para Cristo como sendo aquele que nos dá razão de viver, e nos dá razão de viver não só a vida de respirar nessa terra, mas nos dá razão de viver a certeza de uma eternidade, de uma vida real, de uma vida eterna ao lado dele. É somente por meio dele, e é por causa da sublimidade do conhecimento dele que tudo passa a fazer sentido. Então, queridos, como viver essa vida distante desse Jesus? Achando que é suficiente estar perto dele somente no momento desse culto, no momento das 2 horas que a gente se reúne. É isso, quando a gente não acredita que 2 horas já é tempo demais, porque eu tenho tantas outras coisas para fazer, porque existem tantos outros privilégios, outras prioridades. E quanto tempo a gente gasta fazendo tantas outras coisas? Diante do Senhor, quanto tempo a gente tem gastado?
O que Paulo fala é que é muito importante para a adoração acontecer e para o corpo de Cristo viver o corpo, que o critério pedagógico esteja dentro dos nossos corações, no sentido de eu perceber que eu tenho responsabilidade de te ensinar, assim como você tem responsabilidade de me ensinar, porque nós precisamos cuidar uns dos outros, porque somos discípulos de Jesus e não podemos caminhar sozinhos. E isso se traduz aqui quando a gente pode levantar e orar juntos uns pelos outros, quando a gente pode levantar e chorar juntos, uns pelas dores dos outros, quando a gente também pode sorrir e se abraçar juntos, uns com os outros, porque afinal de contas é para isso que nós somos chamados, para diante do Senhor ocupar o nosso lugar de servos, assim como Ele veio em forma de servo e morreu em nosso lugar, e nós ocuparmos o lugar de servos dEle, servindo a igreja e uns aos outros. E que terrível é saber que estamos distantes desse padrão, mas que podemos implorar nesse momento por misericórdia do Senhor. No versículo seguinte, ele vai falar o seguinte, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ele vai deixar claro qual é o parâmetro dessas pessoas que se fingiam ser cristãos, estavam no nosso meio, mas a visão deles está nas coisas dessa terra. E se a gente puder pensar um pouco sobre qual é a nossa visão nesse momento, talvez a gente se assuste, e perceba também que o nosso olhar não está firmado nas coisas do Senhor, por muitas vezes, em muitas horas do nosso dia, como que a ansiedade toma conta do nosso coração, como que o medo toma conta do nosso coração, como que a tristeza e o sentimento de abandono tomam conta do nosso coração, porque estamos tão mais preocupados com aquilo que nós podemos controlar e segurar com essas mãos. O que Paulo vai dizer, olha, tomem cuidado com eles, e não imitem eles, mas imitem a mim, porque nós, e ele vai trazer esse aspecto de plural, nós estamos focados em um objetivo diferente, a nossa pátria é o céu, é o que o versículo seguinte vai dizer, e é muito importante também que a gente atente para isso, irmãos. Não adianta a gente se cercar só de pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir. Não adianta a gente querer também colocar as canções que vão dizer apenas aquilo que a gente acha que quer ouvir, só para massagear os nossos egos. E como que isso tem sido sucesso? A teologia do coach está aí, em que o cerne da pregação é dizer o quanto que você pode, você consegue, você é incrível, você é o centro da vontade de Deus. O que o Senhor nos orienta por meio da sua palavra é o caminho contrário, que o nosso lugar na verdade é de joelhos diante dele, o nosso chamado é para carregar uma cruz, a nossa vida é uma vida de renúncia, e isso parece bastante distante do que tem sido cantado muitas vezes, do que tem sido pregado muitas vezes, e a nossa responsabilidade também, enquanto discípulo de Jesus, para prestar um culto que honre ao Senhor, e uma adoração que seja para além dessas paredes, é entender a nossa responsabilidade também de denunciar o pecado, e também de ter a disposição de ter o nosso pecado denunciado, ter o coração pastoreável, ter o coração que tem disposição de ser cuidado. Eu acho que a coisa mais terrível que tem é se aqueles que são os nossos pais, por exemplo, simplesmente pararem de se preocupar com a gente. O que a Bíblia fala é que o Senhor, Ele disciplina aquele que ama. Se o Senhor não amasse, Ele deixava de lado, faz o que quiser. Na verdade, aos Romanos, no capítulo 1, Ele fala isso. O ser humano pecou tanto que Deus os entregou às suas próprias concupiscências, às suas próprias paixões. Nós não queremos ser entregues, nós não queremos viver abandonados. O apelo então que é feito é para que o nosso coração também se abra, para que a gente seja pastoreável, para que a gente se deixe ser repreendido, para que a gente consiga ouvir aquilo que nós precisamos mudar em nosso coração, e também para que a gente tenha disposição de cuidar, e de apontar e denunciar o pecado, para cuidar uns dos outros. No versículo seguinte, ele vai dizer, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Queridos, já estou quase chegando no fim, tá? Para quem está apressado, por causa do nosso horário. Mas o que a gente não pode deixar de pensar aqui, é que o que ele falou no início,
é assim: olha, me imitem, sejam meus imitadores, porque vai chegar o dia em que a gente não vai mais precisar imitar Paulo, a gente não vai mais precisar tentar parecer, a gente vai ser como Cristo. É o que o versículo 21 vai falar: nos transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E aí a gente vai conseguir vivenciar e desfrutar de uma eternidade plena ao lado do Senhor. E aí a nossa adoração vai ser realmente uma adoração que é digna, conforme o Senhor merece receber. Não uma adoração que a gente tenta prestar e a gente se esforça, mas às vezes no ambiente de culto mesmo, o nosso pensamento já vai para distante de Deus. As nossas orações no meio já se perdem e a gente já começa a pensar coisas pecaminosas. Como que nós precisamos de ajuda do Senhor? O desejo de Paulo é lembrar aos irmãos que aqueles que são discípulos de Jesus entendem a responsabilidade de adoração plena e integral. Essa adoração plena e integral tem os olhos fixos na eternidade. Um outro teólogo que também resistiu lá ao nazismo, como o pastor citou no início, chama-se Bonhoeffer. Ele falou sobre isso uma vez em seu livro, e ele disse que a vida cristã, a santidade, ela se constrói não com as nossas mãos, mas se constrói com os nossos olhos. À medida que a gente mantém os olhos fixos em Jesus, Ele opera em nós a transformação em nossa santidade. Ele nos aperfeiçoa para que a gente pareça mais com eles. E o que eu queria dizer para vocês é que a vida cristã real é que uma adoração plena, que é para além desses muros, para além dessas paredes, é uma adoração que se traduz também em esperança. Esperança de saber que a nossa pátria não é aqui, de que a dor que ainda dói vai passar, de que a lágrima que ainda cai, ela vai ser enxugada dos nossos olhos pelo próprio Deus. E é com a certeza de que Ele estará ao nosso lado que Paulo fala a última frase nesse texto que a gente está lendo. Por isso, meus irmãos, ele vai usar 6 aqui adjetivos para falar para os irmãos, porque ele estava realmente querendo apelar para o sentimento daquela igreja. Ele vai falar: meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria, coroa, meus queridos, permanecei firmes, mantenham-se constantes, permanecei nesse modo firmes no Senhor. Foi o que o pastor também já falou aqui nesse culto. Nós não podemos recuar, precisamos permanecer. E nós não vamos permanecer, irmãos, se a gente estiver baseado na força da nossa perna. Não vamos permanecer se o nosso braço forte for um homem, for uma estrutura religiosa. Nós vamos permanecer se nós permanecermos ligados no Senhor, reconhecendo que nós somos dele e que ele está em nós, e de que nós juntos, uns com os outros, podemos prestar de fato um culto que seja agradável ao Senhor, porque é prestado não do jeito A ou do jeito B necessariamente, mas porque é prestado em espírito e em verdade, de coração aberto, porque entendemos a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, e mais do que isso, porque entendemos o quanto que é maravilhoso estar diante do nosso Deus, sendo tão grande, tão poderoso, e se importando com gente como a gente, e deixando que a gente tenha espaço para chegar diante dele, e falar com ele nesse momento. E é por isso que eu quero também falar com os irmãos, para a gente encerrar, para que a gente possa fazer essa grande reflexão, que foi convidada essa manhã, e tentar reorganizar as nossas agendas, reorganizar as nossas prioridades, tentar entender aquilo que de fato nós estamos fazendo, e para o que nós estamos fazendo, para qual razão nós estamos nos esforçando tanto, por qual razão nós estamos com tanta pressa, por que tanto desespero para estar consciente de tudo que está acontecendo no mundo o tempo todo, por qual motivo, qual a razão de querermos estar onde nós queremos estar. Paulo fala aos Romanos no capítulo 11, que existe apenas uma razão real, para a qual todas as coisas deveriam existir, é por causa dele, é por meio dele, e é para ele que são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É por causa disso que a gente vai lembrar dele falando aos Coríntios, que quer que a gente coma, ou que a gente beba, ou faça qualquer outra coisa, que a gente possa fazer tudo para a glória do Senhor. É isso que de fato então é a essência da adoração, e a essência do culto ao Senhor.
e mais uma vez, que se estende para muito além dessas paredes, que se estende para muito além dessas horas que a gente permanece aqui, e que se traduz em cumprimento de chamado, que se traduz em transbordar do Espírito Santo, para cumprir aquilo que o Senhor quer que você cumpra. E eu não sei aquilo que o Senhor quer que você cumpra, o seu dom, o seu chamado específico. Talvez seja para que você venha e seja um missionário integralmente como eu, como minha esposa, para que seja um pastor que vive integralmente como servindo a sua igreja também, ou para que você seja um excelente dentista que vai glorificar o Senhor e abençoar a vida de cada paciente que você encontrar, e tantas outras profissões que você pode exercer. Mas o mais importante é ajustar as nossas motivações e as nossas prioridades. E o meu convite para os irmãos é que a gente não saia daqui essa manhã sem nos questionarmos e sem implorarmos ao Senhor que nos ajude a viver a vida que Ele quer que nós vivamos, para Ele, por Ele e por causa dEle. Amém, meus irmãos?